Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos ler o testemunho de Leslie Gerard King, sargento do Exército dos Estados Unidos. No primeiro ano inteiro em que servi no Iraque, havia uma sensação bem tangível da cobertura protetora da mão de Deus. Nós não tínhamos perdido nenhum soldado. Pessoa alguma na companhia havia se ferido. Na verdade, ninguém que eu conhecia de modo pessoal foi prejudicado. Eu sentia a mesma cobertura protetora sobre todos os que eu via. Emocionalmente, não senti qualquer perda de impacto de vida, que geralmente vem da guerra. Aos 23 anos, como um jovem que vai para a guerra, eu estava esperando alguma ação. Porém, não vi nenhuma pessoa morta. Não experimentei nada de horripilante na guerra durante o tempo em que servi, mesmo que isso fosse bem constante no conflito no Iraque. A cobertura de oração da igreja e da minha família me deu uma experiência de batalha totalmente diferente. Não porque não tínhamos visto o perigo, porque tínhamos, mas havia uma sensação de segurança sobre nós e todos os que conhecíamos no campo de batalha. Havíamos passado por coisas difíceis, sem sofrer um arranhão, e nos sentimos protegidos e em paz o tempo todo. Isso foi tão dramático para mim e tão real que às vezes eu via um de meus colegas em perigo, ia até lá e me posicionava na frente dele. A proteção foi tão real para mim que era como se eu pudesse estender minhas mãos e tocá-la. Porém, em abril havia uma conversa sobre o nosso retorno para casa e algo mudou. Senti como se a cobertura de oração estivesse levantando. Eu podia perceber o perigo que nunca havia notado antes por aqueles ao meu redor. Pessoalmente, eu me senti bem, mas estava atento ao perigo daqueles ao meu redor. E de uma só vez, tudo começou a desencadear subitamente. Dias após eu perceber que algo estava errado, começamos a perder soldados em nossa companhia. Acabaram os nossos suprimentos e nosso tempo aumentou 4 meses por causa dos problemas desencadeados. Houve um corte drástico de água e comida. Eu sabia que o que experimentei naquelas semanas não deveria estar acontecendo, pois eu tinha uma promessa. Minha família e igreja estavam orando o Salmo 91 sobre mim e minha companhia. No momento em que fomos a um lugar onde eu poderia telefonar para casa, comecei a ligar para as igrejas que se comprometeram a orar por nós. Quando fiz uma ligação para os meus tios, descobri que havia sido retirado o quadro de avisos no qual estavam nossas fotos e um lembrete para que orassem por nós. As pessoas se sentiram aliviadas quando alguns soldados voltaram para casa e as notícias diziam que o final estava por vir. Portanto, as orações pararam. Quando perguntei a data em que o quadro de avisos que lembrava as pessoas de intercederem por nós havia sido retirado, vi que ela batia com aquela em que senti algo que estava errado com a nossa cobertura de oração. Ao ouvir sobre os nossos problemas, a igreja imediatamente colocou nossas fotos de volta e começou a orar, com fervor, mais uma vez. Os resultados foram imediatos. A diferença era notória e a proteção estava mais uma vez palpável. Daquele momento em diante, soldado algum na nossa companhia foi perdido. A mim, foi testificado em primeira mão o que significa quando pessoas oram. De nossa primeira estação na Alemanha, fomos todos enviados a diferentes direções.
mas todos nós voltamos. Irmão algum dessa igreja da Alemanha foi prejudicado. Mesmo que tivéssemos ido lutar em diferentes lugares, toda a parte do Iraque e Kuwait, a cobertura de defesa continuou conosco. Creio que os soldados experimentaram de modo tangível a diferença que existe quando pessoas oram por eles.